Boa noite, Raquel. Boa noite, Carlos. Quero, em nome do NEAB Oxalá Cepé, da Unipampa, Campus São Gabriel, agradecer a tua participação nesta semana, em homenagem a CEPET Araju, fevereiro de 2022. Eu agradeço pelo convite, né, e o interesse em querer saber um pouco mais de algumas questões de arqueologia nessa semana. Então aí a gente faz todo um estudo também com relação ao patrimônio cultural do local, né? Então a gente descobriu no Cadastro Nacional de Sítio Arqueológico do IPHAN que já existem 17 sítios arqueológicos já registrados para todo o terreno do amplo território de São Gabriel, né? Também, enfim. Daí, interessante, já existem 17 sítios registrados. 17. Se você vai pesquisar no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN, dá para ver. Muitos lá, olha, eu estou vendo aqui, ó, pelo José Proença Brochado, em 1969. Pelo Guilherme Nau, em 1972, vários. Eram pesquisas do antigo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, PRONAPA, né? Muitos, Guilherme Nau da PUC, e o Brochado estava, deixa eu ver, naquela época, em 69, ele estava no Instituto Anchetano de Pesquisas da Unicinos. Interessante. Muitos, Guilherme Nau no CEPA PUCs, e Saul Milder e André Soares, pelo LEPA da UFSM, em 1999, registraram também sítios. Sim. E é isso, são basicamente entre 1999 e 2009. Charrose, minuanos. Bom, a ocupação histórica, né, do município de São Gabriel, assim, além da questão da Batalha de Caiboté, muitos outros vestígios, né? Então, a expectativa de achar também vestígios pós-guerra guaranítica também seria forte, né? Então, assim, pré-históricos, esse momento, missões, e mais recente, né? Histórico mais recente. Sim. Não identificamos nada nesta ocasião, o que nada impede de uma pesquisa, de repente o NEAB bolar algum projeto de uma pesquisa mais ampla, né? Porque o que a gente fez ali foi uma coisa pontual, era um loteamento de 8 hectares, 8,7 hectares, pontualmente a gente investiga ali. Claro, a gente faz aquele anel de área de impacto indireta e não pegou ali naquele trecho, mas assim, uma pesquisa maior, uma prospecção bem mais ampla, para ter uma ideia, a nossa pesquisa durou 3 dias de campo. Agora, uma pesquisa assim, realmente bem mais ampla, bem mais minuciosa, com várias linhas de caminhamento, um pente fino, assim, numa área bem maior, é possível que se consiga pegar alguma coisa, né? Todos eles eram, na época, coordenava o núcleo de arqueologia do Museu de Santo Ângelo, né? Então, por falta de concorrência, eu era a única arqueóloga na região das Missões. É uma coisa inexplicável, porque os municípios deveriam ter arqueólogos municipais, porque o território é muito rico arqueologicamente, né? É uma coisa que recém agora está avançando. A gente tem notícias que São Luís Gonzaga está reativando um antigo cargo de arqueólogo no município lá, e São Borja está numa discussão, assim, ainda não aprovaram nada, mas o estudo está sempre sendo analisado. São Gabriel não deixa de ser um município que deveria ter os seus quadros municipais também, mas enfim. A passagem de CEPET Araju em São Gabriel
foi pelo fato dele ter vindo ao encontro das tropas de Gomes Freires e de Andonaegui, que eram os comandantes das tropas luso e portuguesas. Essas tropas, elas se juntaram em São Gabriel, uma saiu de Rio Pardo e a outra saiu de Buenos Aires, se juntaram em São Gabriel com o intuito de cumprir o Tratado de Madrid, que o Tratado de Madrid, de 1750, trocava a colônia do Sacramento pelos 7 povos das missões, e os índios teriam que sair do local, teriam que abandonar o local. Os índios não aceitaram e formaram então um exército comandado por Sepete Araju, alguns caciques e o Nicolau Nenguiru. Bom, o que aconteceu foi que quando o Cepé veio, o Cepé, sabendo que o exército era mais forte, não é? O que ele fez? Ele se deu conta que ele não poderia enfrentar o exército, então ele fez escaramuças, emboscadas, foi queimando os campos, foi retirando o gado e foi interferindo também no pessoal que vinha para medir. Ele atacava os grupos de estudo, qualquer intuito de realizar o tratado foi impedido pelos nativos. Bom, o que aconteceu então? Aconteceu que o Cepé veio ao encontro, não é? E vindo ao encontro, ele não conseguiu impedir, não conseguiu enfrentar o exército, mas o Gomes Freires veio vindo, a partir do Rio Pardo, veio Santa Tecla, Jaguari, Suspiro, Batuvi, e veio vindo até que numa das emboscadas o grupo do Viana, que era o coronel, que era o governador de Montevidéu, não é, atacou um grupo de índios no qual estava o Sepete Araju, que é na Sanga da Bica, e ali na Sanga da Bica o Sepete Araju foi morto. O cavalo dele tropeçou, dizem que alguns relatos que a pata caiu num buraco e o cavalo virou e veio um dragão português, que outros chamam de peão, mas foi um português que lançou ele pelas costas, a lança quebrou. O Cepé, ao tentar levantar, levou um tiro do Viana, e veio a morrer. O corpo foi jogado na Sanga da Bica. À noite os índios recolheram o corpo do seu chefe e sepultaram logo ali adiante, 1 ou 2 quilômetros, perto de Vacacaí, e enterraram o Cepé ali, sepultaram. O local hoje se chama Vila Maria. E depois o Inhanguiru seguiu 3 dias costeando o rio, seguindo de longe a tropa, que acampou na coxilha de Tiaraju no dia 10 de fevereiro de 1756. O Cepé morreu dia 7, 3 dias depois, dia 10 de fevereiro de 1756, aconteceu um grande encontro, não é? Às 5 horas da manhã a tropa avançava para o norte e iria passar, não é? E o Inhanguiru tentou impedir, e criou uma barreira, e ali houve o combate. As tropas lusos portugueses fizeram uma ferradura, não é? Uma tática de guerra, envolveram um grupo de 1.800 índios, e a chacina foi enorme, foi um hecatombe, morreram 1.500 índios, 127 presos, fugiu uns 300. A forma que morreram foi terrível, porque era cavalaria, infantaria, canhões, enfim, foi uma hecatombe. O Inhanguiru conseguiu escapar, e a tropa seguiu o rumo, e aqueles corpos ficaram atirados no campo, uma mortandade terrível. E somente em março um padre jesuíta, Mairá, fez uma grande cova, sepultou os corpos e colocou ali uma cruz de madeira, e o lugar, o Campo da Cruz. Só mais tarde foi chamado de Batalha do Caiboté, e ali se fez um monumento piramidal de concreto, voltado para os 4 pontos cardeais, e logo no centro, onde tinha a cruz de madeira, se fez a cruz de... Sim, essa história triste, fechando de forma trágica um dos combates
mais sangrentos do Rio Grande do Sul. Bom, 1756, Batalha de Caiboté, morte do Cepete Araju. Nós que trabalhamos com história, que pesquisamos, nós trabalhamos com fatos, com documentos, com testemunhas e com a realidade. Há pessoas que trabalham com a parte romântica. Porém, nós procuramos trazer até os senhores os verdadeiros fatos que chegaram até o nosso conhecimento até agora. Um dos maiores escritores sobre a Batalha do Caiboté, sobre a trajetória do exército espanhol, do exército português, contra os índios guaranis, sem dúvida nenhuma, chama-se Ptolomeu de Assis Brasil. A morte do Cepé se deu na Sanga da Bica, a 7 de fevereiro de 1756. Até hoje, incógnito o local aonde foi sepultado Cepete Araju. A princípio, se estuda que durante a refrega não houve tempo de um sepultamento digno de um chefe como era Cepete Araju. Portanto, teria sido ele deixado próximo às margens do rio Puracaí para que depois viessem resgatá-lo. Mas como houve aquela dizimação nas colinas do Caiboté, 3 dias após, no dia 10, o corpo ficou semi-sepultado, talvez com as pesquisas feitas até hoje, nesse local, na entrada da Vila Maria. Vila Maria essa que, sem dúvida nenhuma, é o núcleo populacional mais antigo da Urdes de São Gabriel, tendo, se originado através de escravos alforriados, que aqui vinham fazer, então, as suas casas de torrão, casas de chão batido, na entrada da cidade, que, sem dúvida nenhuma, também ficava próximo aqui, no chamado Corredor das Tropas. Portanto, nós estamos tratando de suposições, não estamos tratando de afirmações. A história, as pesquisas, até hoje, não nos dão um local exato do sepultamento do Cepete Araju. Portanto, o local incógnito. Mas, porém, o que mais se aproxima é esse local na entrada da Vila Maria. Pensar sobre as compreensões guarani sobre o Cepete Araju é uma tarefa bastante complexa, mas a gente consegue reconhecer que são narrativas que caminham tanto para a ideia de que Cepé era um grande diplomata, e que tinha um papel político fundamental de permitir com que os Guarani permanecessem vivos, e permanecessem naquele território, porque sabia negociar com os jesuítas, enfim, com os colonizadores de um modo geral. E isso aparece em alguns momentos em uma produção do Coletivo Guarani de Cinema do Vídeo nas Aldeias, que é aquele filme Tava, Casa de Pedra, que foi produzido no período em que se estavam fazendo os estudos para o reconhecimento do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo como patrimônio imaterial Embiá-Guarani, lugar de referência Embiá-Guarani. E ali, naquele documentário, tem vários registros nesse sentido. Então, que Cepé, na verdade, enganava os jesuítas, enganava num sentido de preservar os demais, enganava no sentido que é um termo que é um jacoré, é não entrar em confronto. Eu não vou brigar, eu não vou guerrear, mas eu vou, de alguma forma, fazer com que eles acreditem que o que eles estão propondo aqui para nós é bom, para que eles não queiram entrar em confronto conosco e assim preservar a vida de todo mundo que vive aqui, enfim. E isso é muito interessante da gente observar, até quando olha para a estrutura arquitetônica das missões, Então você tem a área jesuítica, que é aquele lugar político, e você tem a casa dos indígenas. O Jean Batista tem, enfim, várias pesquisas sobre isso, publicações sobre isso, o dossiê Missões fala de vários aspectos dessas relações, mas enfim, o que a gente percebe nessas narrativas, assim, enquanto os indígenas, as famílias Guarani, viviam ali naquela área que foi considerada a área dos indígenas, então essa área que é para os indígenas.
os guaranis e outros povos, né, que viviam nas missões, poderiam viver ali nos seus próprios termos, né, valorizando e praticando a sua religiosidade, né, nutrindo a cosmologia guarani, preservando os caraí, as cunhacaraí, né, os xamãs, né, homens e mulheres que atuavam nesse sentido, mantendo aquela espiritualidade viva e, portanto, mantendo viva a cultura, mantendo vivos os valores, enfim, continuando a ser guarani. A transformação não iria acontecer. E esse ser guarani, manter-se guarani, passava necessariamente por esse espaço do doméstico, né? Por esse espaço da casa, por essa relação com os caraí, com as cunhacaraí, coisa que não existia na área jesuítica. Lá era uma questão política, era separada, inclusive, das casas, né? E lá era um lugar que CEPE atuava. Então, se CEPE atuasse bem lá, as pessoas poderiam viver bem nas suas casas. É muito interessante a gente perceber essas relações, né, essas leituras. Há outras narrativas que falam, não, o CEPE tinha uma relação genuína com os jesuítas, porque os jesuítas, de fato, eles eram pessoas que compreendiam os Guarani. Eles eram humanos que tinham um nível de elevação espiritual bastante significativo, né? Eles eram, portanto, Nhaderumirim, que é esses humanos que, enfim, possuem uma espiritualidade bastante elevada e que alcançam um nível de imortalidade. E aí, ao partirem dessa terra, né, não acaba aqui, eles partem para a terra dos Nhaderumirim. Eles são divindades, então, vamos para a mesma terra, né? O nosso objetivo é ir para a mesma terra, é crescer espiritualmente, alcançar a grandeza de coração e partir para essa terra. Então, existia essa identificação. Há narrativas que se centram nisso também. Como há narrativas que falam assim, olha, nunca ouvi falar, meu avô, minha avó não contavam, ninguém falava sobre os jesuítas, ninguém falava sobre Tava, vai ver, a minha família nem foi, né? A gente descende aí de uma linhagem que nem foi para as reduções. Então, varia muito, né? É muito complexa essa relação, mas extremamente importante, interessante que a gente observe isso, inclusive para entender como que hoje, esses espaços, né, de memória, esse território que vem dentro de processos de reivindicação por demarcação de terras, né, qual é o significado dessa história, dessas narrativas, do lugar de CEPE, para muito além daquilo que a Ceres Brum descreve, né, que CEPE é o indígena que os gaúchos querem viver. Fundamental a gente se ater a esse lugar, né, que CEPE ocupa de uma maneira muito complexa e vasta, né, diversificada nas narrativas dos Guarani contemporâneos. Escuta, minha terra, estou chegando, índio vago descendente de Charrua, céu azul no horizonte me acenando, pampa e coxilha refletindo imagem tua, pampa e coxilha refletindo imagem tua. Venho das eras desde o pago informação, tatuado de grandeza me apresento, agora escute o verso desta canção, que te canto repontado pelo vento, que te canto repontado pelo vento. Um rancho que se erguia ao infinito, um céu todo estrelado por dossel. O inimigo se espantava com meu grito, na voz dos sinos da lendária São Miguel, na voz dos sinos da lendária São Miguel.
Pelo tempo sigo andando campo afora, campeando rastros do longínquo Caiboaté, riscando o chão com a roseta das esporas, herdeiro errante dos destinos desse pé, herdeiro errante dos destinos desse pé. Um rancho que se erguia ao infinito, um céu todo enfeitado por dossel. O inimigo se espantava com meu grito, na voz dos sinos da lendária São Miguel, na voz dos sinos da lendária São Miguel. Pelo tempo sigo andando campo afora, campeando rastros do longínquo Caiboaté, riscando o chão com a roseta das esporas, herdeiro errante dos destinos desse pé, 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 herdeiro errante.